Tá gravando, né? Mas não tá no YouTube ainda. Só vai com o vídeo depois. Bom, gente, chegamos à última aula. Eu estou com a responsabilidade de apresentar esse querido aqui, que é o Ronaldo Freitas. Ronaldo é um grande amigo meu, pode investir, ter sido alguma coisa em conjunto. Temos um texto que nunca foi publicado, né, Ronaldo? Que nunca escrevemos, mas fazemos volta e meia algum trabalho com isso. E o Ronaldo, ele tem uma formação muito interessante, porque ele é formado em letras pela Universidade do Estado de Minas Gerais, ele é especialista em informática e educação pela Federal de Lavras, mestre e doutor em estudos de linguagem pela Federal Fluminense, e ele, como gosto de definir ele é o cara da tecnologia. Para pensar dicionários, rede, no digital, não tenho dúvida que a gente sempre vai referir o querido Ronaldo. Isso, a gente vai ver isso de diferentes formas em diferentes produções dele. E hoje estamos aqui para que ele nos conte um pouquinho desse percurso dele na área, para que ele fale um pouquinho do que ele tem pensado nessa relação entre análise de discurso, história das séries linguísticas e dicionários em rede no digital. Ronaldo, querido, seja muito bem-vindo ao Unicamp, mais uma vez e virtualmente, e a palavra está com você. Michel, muito obrigado, um prazer, obrigada, Ana Cláudia, pelo convite. Pessoal aí, boa tarde para todas, para todos, que bom estar com vocês. Eu quero começar agradecendo, né, pelo convite, agradecendo o convite, porque é sempre bom a gente ter essas oportunidades de voltar para a tese, voltar para os textos, né, voltar a pensar um pouquinho, falar para a gente nova que não ouviu a gente ainda e, né, de repente, ser confrontado com alguma coisa que a gente não percebeu. Acho que também vou gravar aqui a minha fala, porque depois eu quero. Eu estou pensando em algumas coisas agora, então é uma fala nova para mim também, tá? Michel, eu tenho quanto tempo? Uma hora só. Oi, querido, por volta de 1 hora e 20, tá bom? Então tá, eu posso me ocupar mais ou menos até as 4, depois tem um tempinho para perguntar, ou até 10 para as 4, né? Fica à vontade aí para se organizar, mas pode ser isso. Você vai falando até as 4, aí depois a gente pode fazer uma rodada de conversa, de pergunta, para quem tiver. Então tá, eu vou tentar falar até 3h40, 3h50 por aí, que aí a gente. Se alguém quiser em algum momento também me interromper, gente, fique à vontade, porque também é como eu falei, né? É uma fala que eu estou pensando ainda e a contribuição de vocês pode ser fundamental para chegar a algum lugar, né? É algo que eu vou retomar coisas da tese, mas vou tentar também acrescentar um pouquinho, pensar com vocês. Então, se alguém tiver algum momento assim, algum incômodo, falou besteira, levanta a mão, ou não entendi, tá difícil, isso aí tá, né, tá estranho para mim, pode entrar e falar na hora, que a aula tem que ter isso, né, gente? Não é uma palestra para mim, é uma aula. Então, quem quiser em algum momento levantar a mão, falar, se eu estiver apresentando o Michel, pode, ou quem pode falar em voz alta aí que eu paro, a gente conversa, tá? Mas eu quero também no final ouvir de vocês um pouquinho. A fala que eu vou trazer hoje para vocês, então, ela é uma parte, um recorte da minha tese de doutorado, que é lá de 2020, já está ficando velha, né? Mas que para mim é muito importante falar dela, porque muita coisa que eu fiz lá na tese hoje está meio hypado. Hoje o pessoal está falando sobre isso, inteligência artificial, né? O ChatGPT, e as pessoas estão publicando muito sobre isso. Então, assim, é gostoso para mim voltar lá e falar assim, olha, já tá, eu já tinha pensado, já tinha achado coisas lá para pensar em um outro problema. Então, eu vou retomando um pouquinho disso para falar com vocês. Então, como o Michel falou, o meu doutorado foi na Universidade Federal Fluminense e eu fiz esse doutorado já sendo professor do Instituto Federal Fluminense. A universidade fica aqui em Niterói, onde estou falando agora, e o instituto que eu trabalho é na cidade de Campos dos Goytacazes, a uns 250 quilômetros daqui. Então, eu trabalho lá no instituto, sou professor de educação básica, técnica e tecnológica, né? Então, eu sou professor de língua portuguesa, antes de tudo, né? Toda a minha carreira, toda a minha formação foi em sala de aula, dando aulas de língua portuguesa. Como professor do instituto que eu vim fazer aqui na UF, o mestrado e o doutorado, então eu já tinha essa formação, né, essa experiência em docência de vários anos em sala de aula, dando aulas principalmente em Minas Gerais. Como professor do instituto, hoje eu trabalho na graduação em letras, com as disciplinas de Linguística 1, análise do discurso,
agora eu vou trabalhar quando acabar a greve, estamos em greve, mas eu vou lecionar tópicos especiais em História das 10 Linguísticas, então também aqui já é um ensaio para mim, né, do que eu vou fazer nessa disciplina. E eu também trabalho no mestrado profissional em ensino e suas tecnologias. Então, lá no mestrado, eu faço essa ponte entre uma segunda graduação que eu comecei, estou terminando agora, em informática, entre a minha especialização em informática na educação, né? E o que eu trabalhei no mestrado e doutorado, que sempre foi uma análise do discurso e uma história das ideias linguísticas voltada para o digital. No mestrado, eu trabalhei com crônicas online, como é que as crônicas, né, circulavam durante, principalmente crônicas que falavam de ensino de língua portuguesa, que é a minha casa, né, o ensino. E no doutorado, eu trabalhei com dicionários online. Eu adoro contar como é que eu cheguei nessa questão dos dicionários online, porque eu estava lá no instituto trabalhando, dando minha aula de língua portuguesa, uma professora que era doutora em informática e educação, era da área de letras, com doutorado em informática e educação, ela me convidou para participar de um projeto junto com ela. E o projeto era de utilizar dicionários nas aulas de língua portuguesa dos cursos de engenharia. Então, a ideia era trabalhar com os dicionários online, como o nome, o título do projeto era Instrumentos de Referência na Internet. E aí eu fiquei muito feliz de ter chamado, né? Eu estava terminando o mestrado nessa época, e ela me chamou para compor esse projeto. E quando eu fui ler o projeto inicial, entre os dicionários que ela queria usar para dar aula na graduação em engenharia, estava o dicionário informal, que vocês conhecem, né? Para mim, que tem uma cara de Wikipédia, uma cara de piada, né? Tem muitas palavras que não são dicionarizadas e entram lá, e o nome é informal. Eu estava terminando ali o meu mestrado em, é, é, em análise do discurso, pensando em como é que a língua estava circulando na internet, e ela me deu esse presente. Porque eu falei assim, como é que um trabalho, que o título é Instrumentos de Referência, né? Então, se a referência é para formalizar a língua, como é que esse trabalho traz o dicionário informal como um dos dicionários que vai ser utilizado para ensino no curso de engenharia? Não é análise do discurso, não é pensar a língua, né, produzindo sentidos, era como um instrumento de referência. E aí eu perguntei para ela, por que o informal? Né? Não tinha essa justificativa. E ela disse, os alunos da engenharia fizeram a pesquisa de quais eram, isso lá em 2015, tá, gente? 10 anos atrás, né? Quais eram os dicionários que rodariam na sala de aula com a nossa internet fraca, com todos os problemas de instalação e tudo mais? Quais são os dicionários disponíveis? Então tá lá o Priberan, tá lá o dicionário da Wikipédia e tá o informal. E aí eu falei assim, mas esse dicionário, eu nunca pensei na minha vida em usar o dicionário informal para dar aula, né? Vou pesquisar sobre isso. Aí fui para o Google, né? Fui fazer minha pesquisa no acadêmico e eu descobri que tinha pouca coisa descrevendo o dicionário informal. Falei, tá aí minha tese, né? Escrevi, estava na época de fazer projeto para tese, escrevi o projeto falando de qual a relação, então, entre dicionários online, ensino e o discurso, como é que a gente podia pensar isso. E aí eu fui, né, entrei para o doutorado, comecei a pesquisar, e a minha ideia era pensar em como é que se produzia na rede um dicionário online, né? E aí o conceito chave para mim nesse começo aí era colaboratividade, né? Como é porque o dicionário informal, que era a minha cereja estragada do bolo, né? O dicionário informal é um dicionário que parte do princípio da colaboratividade. Todo mundo escreve, todo mundo faz junto. Então, tem aí um conceito de inteligência colaborativa, que funciona muito bem na Wikipédia, né? Todo mundo sabe que a Wikipédia tem um alto grau de confiabilidade, porque ela é corrigida o tempo todo e tal. E eu queria trazer isso para os dicionários e fui, né, comecei a pesquisa, encontrei um texto do Horta Nunes, que é professor aí da Unicamp, falando que com as novas tecnologias da informática, começava um novo processo de produção de dicionários que precisava ser descrito. Então, falei, minha pediu foi o Nunes, né? Então, ele falou que precisava se descrever, eu vou fazer isso, vou descrever os dicionários que existem. E aí, comecei a estudar, então, dicionário online, comparando o dicionário online com o escrito, com o publicado,
né? Tentando ali classificar, entender qual era a diferença, o que era o dicionário informal, de onde que vinha. Aí eu descobri que tem um dicionário desse nos Estados Unidos que funcionava muito bem e comecei a comparar com outros dicionários, fui abrindo. Mas o que me pegou, né? Então a tese inicial era comparar o dicionário informal com outros dicionários e pensar nesse processo de instrumentação linguística. Mas quando eu começava a colocar uma palavra no Google com a palavra dicionário, ao invés do Google me trazer um dicionário, trazer um informal, trazer o Primeirão, trazer o dicionário OAS, trazer um dicionário, o que o Google fazia? Ele mesmo recortava a palavra e botava o significado na frente. Assim como quando eu coloco lá no buscador do Google, né? 4 vezes 1708. Ele não vai me dar uma página que tenha essa inscrição. O Google vai calcular para mim, não é? Se colocar no buscador do Google qualquer conta matemática, ele deixa de ser buscador e me dá o resultado. Se eu colocar no Google um endereço, ele não vai trazer uma página para mim que tem aquele endereço. Ele vai abrir o Maps e vai me dar como chegar nesse endereço. Ou vai me dar quais são os comércios próximos desse endereço. Então, me chamou a atenção que quando eu botava uma palavra desconhecida no Google, ao invés de ele abrir um dicionário para mim, ele se transformava num dicionário. Assim como quando eu coloco uma conta, ao invés de ele abrir uma calculadora para mim, ele me dá o resultado, ou seja, o Google é uma calculadora, o Google é um mapa, ele também é um dicionário. Então, minha tese mudou. Eu saí de falar que havia o dicionário informal como uma nova forma de produção de dicionários, para pensar assim: existe um dicionário sendo produzido por inteligência artificial, porque esse conceito não está dado de antemão. Esse conceito não pré-existe, mas o Google busca nas páginas dele e me traz uma definição, né? Então, eu saí de uma tese que pretendia estudar o dicionário colaborativo, tive lá o meu capítulo falando de dicionário colaborativo, analisando essa parte, mas o ponto da tese mais interessante passou a ser o dicionário automatizado, o dicionário produzido por inteligência artificial. Eu já tinha uma formação em informática, então eu fui buscar, para construir um capítulo da tese, entender quais eram as técnicas de programação, quais eram as técnicas algorítmicas utilizadas pelo Google ou por qualquer página que quisesse produzir um dicionário automático para me dar uma definição em uma palavra. Então aí eu fui descobrir que havia deep learning, que havia machine learning, que havia todo um processo de inteligência artificial aplicado a corpora, para extrair informações e produzir esses textos no modo que a gente chama em informática de caixa preta. Então, daqui a pouco eu vou voltar para falar disso. Então, eu descrevo na minha tese como a inteligência artificial estava produzindo dicionários de forma automática. Isso, gente, lá em 2020, aí em 2022 vai sair o ChatGPT escrevendo, né, nossas teses, escrevendo tudo aí, dizem, né? Se a gente quiser fazer mal feito, é só pedir para o ChatGPT fazer, né? Mas, então, aquilo que está em funcionamento no ChatGPT, né, já estava disponibilizado de alguma forma lá em 2020, já estava, né? E aí eu fui atrás desses rudimentos. Então, a fala que eu trago para vocês hoje é a relação entre inteligência artificial e instrumentalização linguística, pensando aí numa turma, né, que está uma introdução à história das ideias linguísticas, mas eu acho que isso traz para a gente uma coisa muito interessante, que é pensar assim, como que toda essa teoria que a gente está estudando em HL está presente no nosso dia a dia, quando eu abro o Google e boto uma palavrinha, quando eu uso um algoritmo de inteligência artificial para ter uma resposta, como é que isso está relacionado e como é que isso se cruza, né? Então eu fico assim muito feliz, né? Eu acho que é um momento assim importante para nós que estamos trabalhando com história das ideias linguísticas, que estamos pensando, né, na HIL como uma teoria forte para compreender a língua, compreender o funcionamento da língua, né? Para além de uma. Deixa eu colocar aqui o cabo do computador, gente, que fui alertado que a bateria está acabando e está desconectado. Só um minuto. Ups. Então, pronto, consegui.
Quando a gente vai estudar a relação entre língua e informática, geralmente a gente cai na disciplina chamada linguística computacional, que é muito importante e tem muitos resultados relevantes para o que a gente está fazendo aqui. A linguística computacional, ela é muito mais computação linguística do que propriamente linguística, né? Ela vai pensar em como que eu posso, enquanto programador, criar programas que processem a linguagem, né? Que façam análise sintática, análise lexical, análise semântica da linguagem. Essas teorias linguísticas, e agora eu começo a falar com base num livro, não está citado aqui, mas para quem tiver interesse, é da professora Jacqueline Leon, é uma professora francesa. Para quem já viu aí alguma coisa de análise do discurso, Jacqueline Leon foi uma das parceiras de trabalho com o Michel Pechet, lá nos anos 60, 70, e ela está em francês ainda, um livro que é a história da linguística e da computação, onde ela vai traçar um panorama de lá dos anos 60, ela vai mostrar como é que a computação linguística estava muito aliada à questão da Guerra Fria, a questão da tecnologia. E aí, quem já viu aí o filme O Jogo da Imitação, né? Quem não viu, bota na fichinha aí para assistir, tem que assistir esse filme, né? Que é a história do Turing, o teste de Turing, do Turing, que é um teste famoso, também eu tenho um capítulo na tese só falando de teste de Turing, é, que vai falar do que esse livro, né? Durante a guerra, o Turing é um cara da estatística, mas ele vai defender a tese de que é possível, com máquinas, produzir linguagem humana. Então, o Turing, na época da Segunda Guerra, ele vai trabalhar com decodificação de mensagens nazistas, né? Havia uma questão de guerra muito importante de interceptar as mensagens de guerra. A Segunda Guerra Mundial já é uma guerra onde a comunicação é um grande fator que poderia, né, desempenhar a vitória ou não, né? Sempre no meio bélico, né, comunicação é importante, há sempre um desenvolvimento da comunicação nas guerras, e durante a Segunda Guerra Mundial essa comunicação se dava por rádio e se dava de forma aberta. Você podia interceptar a mensagem do outro. Havia muito, o pessoal de letras era convocado, né, para poder fazer tradução das mensagens do inimigo e saber onde eles iam atacar e tudo mais. E só que todo mundo cifrava essas mensagens, todo mundo criptografava, né? Então, o Turing ele é contratado para trabalhar num laboratório de criptografia para desembaralhar as mensagens e conseguir, né, descobrir o que eles diziam. Mas o Turing, a paixão dele é como um computador poderia produzir linguagem. Aí o teste de Turing, tá, né, no final do livro vai dizer isso, é a ideia de que se um computador poderia ou não se passar por um humano e produzir conversar com a gente não sabia que está falando com o computador, né? Então, lá na Segunda Guerra Mundial, o Turing já dizia, né, que seria possível que um computador pudesse fazer o que o ChatGPT faz, pudesse conversar com a gente, né? Isso tá, então, o desenvolvimento da linguística computacional, ele está muito baseado nessas tentativas. E grande parte do que vai ser desenvolvido em informática para isso, os grandes objetivos são, na área da linguística aplicada, conseguir produzir softwares para tradução automática, para ensino de língua estrangeira, né? Então, essa sempre foi o grande graal da linguística computacional, conseguir traduzir um texto de uma língua para outra, conseguir fazer correção automática de um texto, conseguir entender o sentido de um texto. E isso é uma coisa muito difícil para quem é da informática, não sei quem trabalha com informática, né? Se alguém tem conhecimentos técnicos, né? Mas o computador, ele é um artefato, né? Ele é uma máquina muito burra, né? E muito rápida. Então, ela é muito rudimentarmente, o que o computador faz, ele é uma calculadora, né? Computar, contar, né? Ele é uma calculadora que só sabe somar um mais um. Ele não tem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, né? Ele só tem zero e um. E tudo que o computador faz é somar zero e um. O que um chip faz lá no princípio de tudo é saber que zero mais zero é zero, zero mais um é um,
e 1 mais 1 é 0. Né? Como quando a gente soma, né, 5 mais 5 dá 10. A gente bota 0 e vai 1, não é isso? Então, 5 mais 5 é 0 e vai 1. Ok? Na nossa matemática. Na matemática do computador, 1 mais 1 é 0 e vai 1. Isso é o digital. O digital é 1 e 0. São 2 dígitos que o computador trabalha, que no chip é representado por carga positiva ou carga negativa. Então, no caso do CD, né, do DVD, que vocês talvez alguém que conheceu um CD, né, que era uma plaquinha brilhosa igual um espelho, e que vinha um laser e queimava esse espelho. Então ele dava ele queimava. Onde o laser queimava, parava de refletir. Depois ele jogava uma lanterna. Se a luz refletisse, era 1. Se a luz não refletisse, era 0. Então, tudo que a gente gravava no CD era 0 e 1, 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 sendo que 1 era espelho, 0 era queimado. Né? E aí o laser passava ali lendo e ele sabia 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Tudo é o código Morse lá né, pontinho e traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço. Da combinação de ponto e traço, eu faço alfabético no código Morse. Da combinação de 0 e 1, eu faço, na informática, o código ASCII, que é o código que tem o vocabulário, né, que tem as letras, é um código, ou qualquer outro código com outros símbolos. Eu formo os pixels. O que é um pixel? Né? Vocês estão vendo aí agora, vocês não estão me vendo. O que vocês estão vendo são pixels. Né? Para cada pontinho na tela do computador, está sendo transmitido agora via internet ou um 0 ou um 1. Esse 0 e 1 quer dizer apagado ou desligado. A combinação de zeros ou 1 vão gerar códigos de cores. Então, eu preciso de 8 zeros ou 1s para fazer 1 byte e de 8 bytes para fazer um pixelzinho que diz qual é a cor de cada pontinho dessa tela que vai acender. Então, no caso, 60 vezes por segundo, o computador de vocês está recebendo aí a informação se ele deve ou não acender cada lâmpadazinha do monitor e, ao acender, qual a intensidade que ele deve, utilizando um código de cores. Então, embora o computador seja muito burro do ponto de vista inicial, ele só sabe somar 0 e 1, quando eu posso agregar milhões de vezes zeros e uns codificados, eu tenho a linguagem digital. Com a linguagem digital, eu consigo produzir, então, uma letra, eu consigo produzir uma imagem com zeros e uns representando cada pontinho da tela. Eu consigo projetar um vídeo atualizando essa imagem 60 vezes por segundo, nas televisões mais novas, 120 vezes por segundo, né? Para ficar ainda com menos rastro para computador, para videogames modernos, né? Vai comprar uma televisão e vai estar lá. Taxa de atualização de 60 Hz ou de 120, né? 60 quer dizer, a cada segundo atualiza 60 vezes a tela. Se for 120, a cada segundo atualiza 120 vezes a tela, o que vai dar uma imagem com mais, tá? O cinema foi inventado com a taxa de 20 frames por segundo, quando, né, os irmãos Lumière fizeram lá a primeira caixinha. Então, o computador só soma 0 e 1, 0 e 1. E, utilizando uma lógica chamada álgebra de Boole, que foi um filósofo, os lógicos criaram uma matemática em que 0 é mentira, 1 é verdade. Então, utilizando 0 e 1, criou-se o que a gente chama de estados lógicos. O que é estado lógico? Eu consigo abrir ou fechar uma porta, ligar ou desligar um interruptor, acender ou não uma luz, a partir de uma preposição lógica. Eu consigo colocar lá assim, por exemplo, eu quero colocar aí na sala de vocês um interruptor automático. Quero tirar o interruptor e quero colocar um algoritmo controlando a luz da sala. Então, esse algoritmo, primeiro, ele vai fazer um primeiro teste lógico. Tem luz na sala? Né? Tá de dia? Tem iluminação? Se sim, desligue. Se não, ligue. Segundo teste lógico. Então, a ordem foi ligar. Segundo teste lógico. Tem pessoas na sala? Tem movimento? Se sim, ligue. Se não, desligue. Então, esses comandos lógicos permitiram que a gente utilizasse esse conjunto de 0 e 1 para programar, ou seja, para criar o que vocês têm ouvido falar muito hoje em dia, que são algoritmos. Correto? Todo mundo aí já ouviu falar que o nosso mundo hoje é dominado por algoritmos, nós somos a geração dos algoritmos, não é isso?
Vocês já viram em algum lugar uma definição para algoritmo? O que que é um algoritmo? Alguém sabe falar o que que é um algoritmo? Podem falar, gente. Nem precisar Alguém de falar, então não vou. Oi? Não, eu tô perguntando se alguém quer falar. O pessoal tá tímido ainda. Agora... Alguém já respondeu isso para mim numa aula, viu, Ronaldo? Quem? Já responderam para mim numa aula, agora estão com vergonha de responder. Podem falar, gente. Ninguém quer falar? Alguém? Não, então, Ronaldo, com você, então. Ô, gente, olha só, eu sei que vocês têm essa noção já dada, né, nos nossos dias, mas isso que eu falei agora, né, se a luz está acesa, se a luz está, isso é um algoritmo, né? Um algoritmo é um conjunto de instruções que a gente recebe. Uma receita de bolo é um algoritmo, né? Quebre um ovo, meça a farinha, coloque, isso é um algoritmo. É uma ordem, uma sequência de ações que deve ser executada a fim de obter um resultado, tá? A gente, por exemplo, tem gente que fala assim, eu não gosto de matemática lá, né? Na área de letras é fácil a gente achar a galera que fala que não gosta de matemática, né? Mas, na verdade, o nosso problema nem era muito com a matemática, mas muitas vezes com os algoritmos. Ou seja, com a ordem que mandavam a gente fazer uma seção de coisas. Então, por exemplo, bota lá no parênteses, né? E bota um mais ou um vezes lá dentro do parênteses, e eu tenho que saber que primeiro eu multiplico para depois somar, né? Por que que primeiro se multiplica para depois somar, né? Qual que é o fundamento disso? Não é isso é uma convenção, né? Nós convencionamos, a matemática é toda convencional, nós convencionamos que se eu colocar lá 2 vezes 3 mais 4, né? Eu devo primeiro multiplicar e depois somar. Isso é convenção, isso é algoritmo. Então, para saber fazer uma conta, eu tenho que dominar o algoritmo, né? A conta de dividir, pega o número, multiplica, vê o que sobra, coloca lá embaixo. Fazer uma divisão, fazer uma multiplicação. Isso tudo é algoritmo, né? Ou seja, você tem que saber, dado um conjunto de números no papel, você tem que saber que números você deve adicionar ao papel e que contas deve fazer para chegar a um resultado. Isso é um algoritmo. O algoritmo está no nosso dia a dia, o tempo todo, como conjunto básicos de instrução, em que você recebe um valor e dá uma resposta. Instruções. No caso do algoritmo na computação, ele é esse conjuntinho de verifique se isso acontecer, faça isso, se assim estiver, né? Então, sensor de iluminação. Se tiver luz, acenda. Se não tiver luz, apague. Isso é algoritmo funcionando. O engraçado é que a palavra algoritmo, ela se popularizou justamente quando o algoritmo não deu conta do problema. Eu vou compartilhar com vocês agora um slide, é, ou um PDF. Deixa eu achar ele aqui. Que eu vou trazer esse conceito de algoritmo para a gente pensar. Então, eu vou lendo aqui o que eu separei aqui nos slides. Não, você vai colocar em tela cheia? Eu vou, com o risco de, quando eu mudar, ele ficar agarrado, porque o algoritmo às vezes falha. Ok, Michel, mudou? Não, está na tela normal ainda. Então, geralmente, quando a gente. Está mantendo. Continua na tela normal. Mas pode ficar normal que eu vou dar um jeito de botar um zoom aqui.
Agora foi. Mudei. Foi, tá indo. Então tá. É, então, como eu falei, né, eu vou retomar algumas coisas aqui, porque eu gosto de falar primeiro, né? A minha tese foi sobre dicionários online, né? Considerando que com as novas tecnologias, cada vez mais os sujeitos constroem seus próprios bancos de dados ou de texto e também são colocados na posição de definir as palavras. Os grandes bancos de dados textuais também têm se expandido e multiplicado. Dicionários impressos são informatizados, dicionários atuais e antigos são colocados à disposição na internet. Em que essas mudanças afetam a produção de dicionários? Né? É a questão do Nunes que me motivou a pensar, a produzir a tese. Né? E a partir daí, eu cheguei então no dicionário algoritmizado, eu compartilho com vocês, via dicionário online, que é o que eu estudo, né? O que o Google, esse é o dicionário do Google, o que ele me traz como algoritmo? Né? Então ele coloca aqui para gente, olha, algoritmo, né, é substantivo masculino, é uma palavra da área de matemática, né, é uma palavra, e tá aí, sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. 2. Informática. Conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Vou até interromper o compartilhamento aqui, né? Trouxemos aqui, então, o sentido, né, do dicionário de algoritmo, e eu chamo a atenção aqui para vocês para finito de regras, um conjunto limitado de dados. O que o dicionário está dizendo para a gente aqui? Que algoritmo não serve para tratar a língua. Né? Porque a língua é justamente o não finito, o não limitado, aquilo que vai além do que o algoritmo pode tratar. Então, é impossível, como eu falei assim, é possível criar um algoritmo que diga se a luz deve ficar acesa ou apagada, mas é impossível criar um algoritmo que processe uma oração em linguagem natural, que processe um texto em linguagem natural, que construa um texto como faz o ChatGPT. Então, quando eu falo em inteligência artificial e linguagem, quando eu falo em sistemas informatizados que produzem linguagem, eu estou falando daquilo que o algoritmo não dá conta. Vou trazer novamente aqui, então, o texto. Já está no modo certo, não vai atrasar agora. Olha, sequência finita de regras. O que é a língua? Né? Eu posso pensar que a língua se limita a uma sequência finita, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos. Né? A língua se submete a um procedimento lógico perfeitamente definido. Ela é um problema com um número finito de etapas. Então, quando um programador ele vai trabalhar com questões de linguagem, ele vai utilizar um procedimento que não é algorítmico, mas é heurístico. Tá? E aí, eu trago também um dicionário, não é uma aula de informática, né? Eu trago um dicionário para a gente pensar o sentido de heurística aqui, tá? Então, esse o Google não me trouxe o dicionário dele, ele me apontou para um outro, tá? Que é o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Então, heurística, ciência ou arte que leva à invenção e descoberta dos fatos. Em pedagogia, método de ensino que consiste em que o educando chegue à verdade pelos próprios meios. Alguns outros dicionários também estão falando filosofia, né? Chegar à verdade pelos próprios meios. Em história, ramo da ciência histórica que consiste na pesquisa de documentos e fontes do passado. E em informática, procedimentos e normas usados em pesquisa feita por meio da quantificação de proximidade a um determinado objetivo. Então, no algoritmo, eu tenho uma entrada, por exemplo, eu coloco ela assim: pegue um número, some com outro número e apresente a soma.
Isso é um algoritmo, porque eu tenho um número finito, outro número, e o resultado é controlado. Então, quando eu sei o que eu quero encontrar, é fácil elaborar um algoritmo, né? Mas com linguagem eu não sei o que eu quero encontrar. Não existe uma regra pré-definida, né? Então, o que é feito, do ponto de vista das heurísticas, é utilizar procedimentos e normas feita por meio da quantificação de proximidade. Então, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, mas eu vou me aproximar disso no que eu puder. Eu trago aqui também da página que eu fiz lá de meta-heurística no Google, né? Meu método é esse: eu vou para o Google e começo a analisar discursivamente o que me aparece, né? E veio aqui um site que eu analiso na minha tese, que é o site Ciberdúvidas, né? Que ele traz um consultório, que é uma equipe humana, mas que vai utilizar a internet para tirar dúvidas dos leitores. Então, se você não sabe se é porque junto ou separado, se você não sabe se usa ou não crase, você manda para eles. Se eles já tiverem respondido em outro lugar, eles te botam lá, leia em tal lugar, mas eles também respondem questões. Então, alguém colocou aqui nesse Ciberdúvidas, né, que é um site português que eu acho bem interessante. A pessoa colocou aqui: na literatura referente à inteligência artificial, tenho deparado com a utilização não diferenciada de metaheurísticas, com hífen, e metaheurísticas sem hífen. Uma vez que terei de utilizar esta palavra na capa de um trabalho, pergunto: qual é a forma correta? Eu gosto muito desses dicionários, desses consultórios, tanto nos jornais como na internet, porque eles mostram para a gente uma coisa, né? Quem faz essas perguntas geralmente é alguém que tem uma relação com a língua, de já ser um escritor. A pessoa que se pergunta, né? Meteurística é com if ou sem if? A relação dela com a língua já parte de um imaginário de que existe uma forma correta, de que existem convenções, de que eu preciso ter um trabalho sobre a língua para que a forma empregada produza certo sentido, né? E aí eles respondem lá, né, da equipe, né? Meta é um elemento de formação de palavras de origem grega que exprime, no vocabulário científico, ideia de mudança, união, transformação. 2, no vocabulário filosófico, a ideia de nível superior, maior generalidade. Heurística é a arte de inventar ou descobrir. A forma correta será meta-heurística, com hífen, porque se emprega o hífen nos vocábulos formados com prefixo de origem grega ou latina, quando convém os não aglutinar aos elementos imediatos. Eu acho ótimo. Quando convém, né? Quem diz que quando convém, quando não convém? Entramos no problema algoritmo, né? Quando convém, quando não convém. Então, é uma resposta não algorítmica, olha só. Quando convém, não os aglutinar aos elementos imediatos, por motivo de clareza ou expressividade gráfica, por ser preciso evitar má leitura ou por tal prefixo ser acentuado graficamente. Além disso, ainda se usa o if enquanto o segundo elemento possui vida própria, quem determina se tem vida própria ou não, e começa com vogal H, R ou S, né? E aí vem a sequência aqui, tá? Volto para minha tese. A algoritmização da linguagem compreende o processo produto da informatização das tecnologias de linguagem. Ao suscitá-la, procuramos compreender como o desenvolvimento dessas tecnologias constitui uma prática de gramatização. Nessa disposição, o imaginário de algoritmo como entidade autônoma e universalizante tende a abrigar fatores discursivos que orientam a própria prática de construção de algoritmos, de modo a compreender que o processo de produção de algoritmos é também compreender o processo de gramatização. Aí eu vou falar de dicionários, eu vou parar por aqui essa fala, mas o que eu queria trazer era isso, olha só. Nós estamos no momento, tá, dos estudos da linguagem, em que as pessoas começam a se perguntar, então, se o chat GPT produz língua ou não, se um computador consegue ou não entender uma frase, se o computador pode ou não produzir sentido de fato, ou se ele só reproduz o que estava dado anteriormente, né? E aí, o Chomsky, por exemplo, escreveu um artigo, circulou bastante, aí já deve ter um ano aproximadamente, que ele dizia assim: é ridículo comparar
ou querer achar que o ChatGPT produz algum efeito na língua ou compreende língua, porque o que ele faz é só analisar um mar imenso de dados e, a partir dessa análise de um grande mar de dados, pegar relações de probabilidade e reproduzir essas relações com palavras, simulando o funcionamento da linguagem. Mas que isso não se compara ao que acontece no nosso cérebro, isso é o Chomsky, quem quiser eu mando o artigo, eu tenho aqui, né? Não se compara ao que acontece no nosso cérebro, porque o nosso cérebro foi geneticamente programado para produzir linguagem. Tá? Resumindo, assim, o texto do Chomsky é esse, me peçam, eu mando, peçam ao Michel que eu mando para ele. O que eu estou trazendo aqui? O que eu estou chamando a atenção que do Chomsky diz? Né? O Chomsky está trazendo para a gente que o que a informática faz não é nada que nós fazemos, porque nós somos geneticamente programados para desenvolver linguagem e produzir linguagem. Do ponto de vista de comparar um cérebro com um chip, o Chomsky está certíssimo. Porque o cérebro já, digamos assim, nasce pronto para a linguagem, é o que a teoria gerativa trabalha, vocês estão estudando isso, ou vão estudar em linguística gerativa, né? Aquisição de linguagem, as várias teorias. E, sim, o Trump está certo de dizer que o que a informática faz não é o que o cérebro faz, e nem ninguém quer dizer que é a mesma coisa. Mas, do ponto de vista da língua, que eu vou chamar agora aqui de o que lá, quem faz análise do discurso, quem for fazer um dia, vai entender como autonomia relativa da linguagem, né? A língua. Então, assim, para quem está começando agora nos estudos da linguagem, eu posso pensar a língua de duas formas, eu posso estudar a língua com duas concepções. Uma concepção mais internalizante, que eu considero que a língua é algo do meu cérebro, ou numa concepção mais social, na qual eu acredito que a língua é esse patrimônio que pertence a todos e que funciona com todos. É o langue parole do Saussure, né? Saussure vai dizer assim, a parole é o uso individual e a langue é algo que tem uma ordem própria e que quem faz análise do discurso vai dizer o seguinte, quando nós nascemos, a língua já existe e nós entramos na língua. Então, eu estou falando dessa língua que está fora do ser humano. Então, eu estou pensando assim, duas maneiras de pensar a língua. Uma mais cognitiva, então a língua é o que está no meu cérebro, é o que o Chomsky está defendendo e está se posicionando, e outra que a língua é um fenômeno social. A língua é uma coisa que funciona na sociedade e o indivíduo, ou o sujeito, quando nasce, né, e se tornando sujeito, ele entra na ordem da língua. Ele é tomado pela língua. Não sou eu que digo para a língua o que algo significa, mas é a língua, na sua existência coletiva, que me pegou como sujeito e colocou esses sentidos para mim. Tá? Qual que está certo? Gente, são teorias. Nenhum dos dois é o certo, tá? São teorias. Teorias são construções que tentam fazer compreender por que certas coisas acontecem. Então, na verdade, a língua é uma coisa e é outra. Isso é paradoxal, né? A língua, ela é um fenômeno cognitivo e ela é um fenômeno social. É uma questão teórica eu separar um do outro para compreender o seu funcionamento. Então, o que eu quero, eu estou trazendo isso porque quando o Chomsky diz que o ChatGPT não tem nada a ver com a língua, ele está falando do ponto de vista genético, da nossa aquisição. Mas do ponto de vista social, o ChatGPT tem um impacto enorme sobre a língua. E é isso que vocês estão estudando essa disciplina, porque vocês viram em Ohu, né, que há três revoluções tecnolinguísticas. Há três momentos em que o jogo da história foi virado por causa de uma invenção linguística. O primeiro foi com a escrita, né? Surgiu a escrita, mudou o quê? O nosso cognitivo. Por quê? Porque antes a gente só tinha o oral, eu só tinha memória. Uma história só era reproduzida com base no que eu lembro do que o outro contou. Quando criou-se a escrita, mudou tudo. A escrita ela não mudou só a comunicação, ela muda o ser humano. Porque nós passamos, e aí, né, Platão, Sócrates, ela vai discutir isso, né? Que a escrita, ela muda o nosso cérebro, ela muda a maneira como nós pensamos. Então, há uma
revolução tecnológica com a escrita. A segunda revolução é a gramatização. É o dicionário, é a gramática, é quando nós, seres humanos, passamos a construir instrumentos linguísticos. O Roux vai falar que é o martelo que prolonga a mão, né? Então, a partir daí, eu tenho algo que tá fora do meu corpo, o martelo não é minha mão. Mas com a minha mão eu não consigo fincar um prego na parede, com o martelo eu consigo. Mas o martelo, ele só age de acordo com a minha mão. E a minha mão teve que se adaptar ao martelo. Ninguém nasceu sabendo usar o martelo. A mão se adaptou, foi um aprendizado, foi uma transformação biológica. E aí, quem nunca pregou um prego, né, vai precisar de um dia para poder conseguir colocar um prego na madeira, e um carpinteiro profissional, um pedreiro, pega lá e pá, pá, acabou, porque a mão dele está apta ao uso do martelo. E aí, esse livro que vocês devem ter lido do Roux, né, a Revolução Tecnológica da Gramatização, ele vai mostrar que gramatizar uma língua, produzir uma gramática, produzir um dicionário, é muito mais do que apenas contar uma história sobre a língua, é mudar o sistema, ele vai chamar de ecologia cognitiva, mudar o sistema de comunicação. Por quê? Porque eu começo a ter fora do meu corpo algo que me diz como a língua deve ser processada no meu corpo, algo que faz aquilo lá do ciberdúvidas, eu tenho que perguntar para alguém, de eu ter como consultar em algum lugar como é que se diz alguma coisa, eu poder olhar em algum lugar o sentido de uma palavra. Ou seja, são extensões linguísticas do nosso da língua, né? O Roux vai dizer que essas extensões elas funcionam dentro de um aparelho que ele chama de hiperlíngua. Então eu tenho a língua que é o que o Saussure chamou lá de langue, né? É o código. A gente vai questionar isso em diversos momentos ao longo da linguística, né? Mas eu tenho uma língua que está, de alguma forma, dentro do dicionário, dentro da gramática, dentro do livro de linguística, né, dentro do que a gente pode conversar e estudar numa pós-graduação em linguística, num curso de letras, sobre a língua. Mas eu tenho a hiperlíngua, que é o conjunto de construções metalinguísticas organizados para operar mudanças sobre a língua. Então, um exemplo mais forte disso para a gente é que todo mundo sabe que a língua está sempre em processo de variação e mudança. Vocês já viram isso em algum lugar, né? Só que a língua sem gramática, sem dicionário, ela tem um processo de mudança. A língua com gramática e dicionário vai ter outro processo de mudança. Porque numa língua não gramatizada, quando eu produzo variação, isso não é erro. Com a gramatização, que já está em todas as línguas, a gente começa a ter esse conceito de erro, de forma correta, do que eu posso falar sobre língua. Então, o Oru defende nesse livro que a gramatização muda a ecologia da comunicação humana. E agora a gente está vivendo a terceira revolução tecnolinguística, que é passar todo esse conhecimento gramatical, né, que está no mundo das letras, para instrumentos informatizados, para algoritmos, para meteorísticas, para instrumentos que substituem o nosso processo de formulação, que dizem. Então, ao invés de eu escrever uma frase, igual, por exemplo, agora eu estou gravando esta aula, essa conversa com vocês, né? Eu estou gravando aqui o áudio e meu objetivo é o quê? Pedir a um algoritmo que depois transforme o que é um texto oral num texto escrito. E esse algoritmo vai fazer o quê? Vai cortar as minhas repetições, vai cortar as minhas falas que eu começo e paro e começo em outra coisa, as minhas rupturas, as minhas falas. Então, ele vai transformar um texto em outro. Isso, gente, é algo que depois eu vou ler, vou refazer, vou, né, colocar a minha colocação lá, mas é algo que mexe com o meu processo, a minha relação com a língua. Porque é algo que eu faria, algo que eu colocaria, eu estou terceirizando, colocando num sistema. Entendem? Assim como a escrita muda o meu cognitivo, assim como a gramática muda a ordem da língua, muda a variação linguística, muda a maneira como nós usamos a língua, o fato de nós termos hoje o Google me dando sentidos de palavras o tempo todo, que é o que eu boto lá na minha tese, ou eu ter um instrumento, o Copilot, né, que eu vou escrevendo e fica o bichinho do lado ele falando, não, não fala isso, fala assim,
Não é melhor dizer dessa forma? Ou eu começo a escrever e ele me dá uma sugestão, né? Eu vou lá e coloco assim, prezados, ele vai lá, senhores. Entendem? Eu estou interagindo com a tecnologia de uma maneira suplementar aquilo que é do meu uso linguístico. Ou seja, nós estamos por um processo, a gente não sabe o que vai dar. Não estou aqui fazendo uma né, de guru dizendo todo mundo vai se dobrar à tecnologia. Mas o fato de existir essas tecnologias e elas mudarem a maneira como nós nos relacionamos com a língua para traduzir, para escrever, para fazer revisão, para fazer correção, isso tem um impacto no que é próprio da língua. É isso que a HIL nos traz, que falar sobre a língua, escrever uma gramática, ter um algoritmo que opera sobre a linguagem, isso não é fora da língua. A instrumentalização linguística, ela produz efeitos na língua. Então, se eu tenho algo, né, um dicionário, uma palavra morreria, uma palavra seria esquecida, mas o dicionário está ali e não deixa que ela morra. O dicionário está ali e agora, como eu uso aqui, eu vou lá eu quero botar um sinônimo, eu vou lá no Google, sinônimo para tal palavra, ele me dá uma lista. Então, eu não tenho competência no sentido não do Chomsky, tá, gente? Eu não tenho repertório linguístico para usar aquela palavra, mas escrevendo no computador, essa palavra está disponibilizada para mim. Muda a língua, tá? Então, mesmo que não esteja falando de que a inteligência artificial ela é realmente inteligente, ela realmente substitui o humano, eu estou dizendo aqui que essas tecnologias mudam a nossa relação com a língua. Em que ponto nós estamos hoje é muito difícil, porque está acontecendo agora, né? Vai ter avanços e atrasos, vai ter coisas que a gente vai pegar e coisas que não, mas todo o maquinário que nós já temos, com processadores de texto, com gravadores, com corretores automáticos, né? A correção, revisão gramatical automatizada, tudo isso vai entrar numa outra fase aos poucos, e essas mudanças todas vão mudar a nossa relação com a língua. Quando eu falo nossa, a da humanidade. A humanidade passa a ter uma outra relação com a língua à medida que essas tecnologias vão se desenvolvendo. Se isso não é assunto para uma aula de linguística gerativa, que está pensando em uma outra questão, para quem está pensando em discurso, para quem está pensando em história das ideias linguísticas, para quem está pensando em hiperlíngua, em toda uma relação do humano com a língua atravessada pela metalinguagem, compreender esse fenômeno agora e pensar como isso acontece é uma tarefa que eu vejo como muito produtiva. Nós temos aí um campo com muita coisa a ser descoberta, né? Compreender qual é como é que vai ficar a nossa relação com a língua quando a gente coloca a tecnologia no meio. É nisso que eu estou tentando pensar hoje, é isso que eu estou tentando compartilhar com vocês, e é sobre isso que eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora, quem tiver pergunta, quem tiver colocação, tá? Eu agradeço muito pela escuta, muito bom poder ver vocês aqui, né? Essa câmera ligada é muito, muito legal, porque dá para ter essa relação de falar para alguém, né? E eu agradeço mais uma vez, Ana Cláudia e ao Michel, porque cada vez que a gente fala, a gente, né, vai captando coisas e pensando. Então, obrigado mesmo, coloco, né, estou à disposição para conversar. Bom, gente, para esquentar, eu vou começar falando, mas tenho certeza que vocês vão ter muita coisa para perguntar, para comentar. Então, fiquem super à vontade, né? Ninguém vai ter medo do Ronaldo, né, Ronaldo? Eu acho que ele não conseguiu ouvir ainda. Acho que a gente vai ter que chegar pertinho aqui. Estão conseguindo ouvir melhor, Ronaldo, agora? Sim. Tá. Então, quem quiser fazer pergunta, vem aqui pertinho depois, tá? Eu estava falando que eu vou esquentar aqui, né? Começar a fazer uns comentários, um aquecimento, porque o pessoal fala bastante na aula, eu acho que eles vão também aqui, vamos ver, né? Agradeço demais, Ronaldo, a sua fala. Eu acho que você fez
para esse que é o último dia de aula, né, da disciplina de História das Ideias Linguísticas, que é para os alunos do curso de Linguística, foi uma espécie de sinopse maravilhosa, né, de várias coisas que a gente discutiu nas aulas, mas com esse, digamos, né, o plus a mais, que é a sua contribuição, né, como quem trabalha com essa questão do digital, pensando a terceira revolução tecnolinguística, que é um assunto que não foi muito tratado. Na última aula que eu trouxe uma atividade para os alunos para falar um pouquinho dessa terceira revolução, né? Então, eu queria comentar algumas coisas, né? Eu tenho um comentário bem, assim, digamos, que não é pergunta, é só comentário mesmo. Mas eu vou deixar por último. Eu vou falar outras coisas aqui que eu acho que os alunos depois vão querer também, né, comentar. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Bom, começando pelo final, vai. Essa questão que você falou, né, os exemplos que você deu sobre como é que as tecnologias modificam, né, a ecologia, né, no caso da gramatização, né, modificou a ecologia da comunicação humana, né, e a gente até decora, né, e deu ao Ocidente um modo de dominação, né, e conhecimento, né, sobre as outras culturas do planeta, né, que eu vou falar. E aí, então, você falou da escrita, você falou, deixa eu ver, peraí, você falou da escrita e eu fiquei pensando, né, em relação à escrita. Então, no meu processo, pensando na minha história, né, quanto mais eu escrevo, né, mais eu vou aumentando o meu repertório. Isso tem a ver com a prática da escrita. Sem essa prática da escrita, o modo de falar é outro. Mas a gente vai aprendendo a escrever de determinado modo por conta da nossa escolarização, e isso vai afetar o modo como a gente fala, né? Então, é um exemplo, né, disso. O outro é isso que você falou também, você vai procurar um sinônimo para não ficar repetindo muitas vezes a mesma palavra na hora que está escrevendo um texto. Eu faço isso sempre, porque eu tenho as minhas palavras prediletas e quando eu leio, é um horror. Os alunos na aula devem querer saber quais são as minhas palavras prediletas, né? Às vezes eu não me dou conta. Mas na hora de ler o texto, eu falei, preciso mudar aqui, né? E aí a gente tem que estudar como é que muda. E de tanto que a gente faz isso, algumas palavras que a gente gostou ali começam a entrar no nosso repertório e vai modificar a língua que a gente falava, né? Então, essa língua que eu falava quando era criança não é a língua que eu falo agora. Isso tem a ver com essa tecnologia. Então, na verdade, é só um comentário, né, sobre isso. E que é aquilo que, por exemplo, naquele livrinho da bandeirinha, que é a História das Ideias Linguísticas, Construção do Saber Metalinguístico e Constituição da Língua Nacional, eu acho que eu já repeti várias vezes, né, essa formulação, porque ela sintetiza essa questão, né? A construção de um saber metalinguístico constitui a língua, né? Aí, no caso, a língua nacional está sempre nessa relação com, né? Como é que você vai recortar essa hiperlíngua? Como que vai dar unidade para ela, né? E vai domesticar a diversidade pela construção teórica dessa divisão entre variação e mudança. Então, tem um texto da Inês que ela pega e fala como é que depois, né, do século XIX, as línguas não mudam mais, só a variação. Isso tem a ver com essa história, né? É claro que tem mudança, mas não é da mesma ordem, digamos. Seria mudança na mesma língua, né, e tudo mais. Mas eu estou só comentando, deixa eu ver se eu chego na minha pergunta ou se eu passo para eles, né? Espera aí. Então, na verdade, eu queria só que você falasse um pouquinho mais sobre essa contribuição, né, do Ogu a respeito disso que você falou e o que eu tentei observar, né, que o Chomsky ele vai olhar para a questão da simulação. Não é a mesma língua, não é a mesma coisa, porque
A língua que a gente faz, a língua aqui, né, do nosso cérebro funciona diferente, né, e tudo mais. Mas uma questão que é muito forte muitas vezes é essa, a preocupação, né? A máquina vai simular tão bem que a gente vai achar que a máquina está falando, né? E tudo mais. E o Hu vai dizer justamente que mais do que simular, né, essas tecnologias, elas prolongam e transformam a inteligência humana, né? E aí ele fala desse prolongamento da transformação. E tem um outro texto que eu acho, não sei, então, acho que você conhece, que é o do Hu e da Francine Mazière, que eles vão focar na questão da redução. Porque tem a ampliação da língua, né? E tem também a questão da redução, né? A construção desses a fabricação da língua. Está no site do Percé, né? A fabricação de langue. Então, eles vão falar da redução. É a redução em vários sentidos, assim, né? Um deles é subjugar a língua a regras, né? Então, a língua passa a ser observada em relação às regras. E redução era uma palavra muito forte na colonização, principalmente de línguas, eu não sei se do português, mas em espanhol se falava muito. Vamos reduzir a língua, né, à gramática. Então, vamos reduzir os povos a essas aldeias. Então, era uma necessidade de controlar, e que então, um pouco diferente disso, que é o transformar e prolongar, aumentar. Então, queria que você falasse um pouquinho mais dessas duas coisas, dessa relação entre o que é que aumenta, mas o que que diminui quando a gente pensa nessa relação entre língua, tecnologia e história. Acho que é isso que eu queria que você falasse um pouquinho mais, e agradeço demais, Ronaldo, sua fala, viu? Obrigado pelo... Eu concordo muito com o que você falou agora, da questão né? Uma coisa para a gente pensar, né, em final de curso, né? Quando a gente fala assim, primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, que eu acho que o Rousseau coloca, talvez, que eu só fui entender quando eu li A Filosofia da Linguagem, né? Que é é um livro mais difícil de achar do Rousseau, mas que ele vai dizer que, embora a gente trabalhe, ele vai amarrar algo que para mim não estava tão. Eu não tinha pegado lá quando eu li a Revolução Tecnológica da Gramatização, né? É que entre a escrita e a gramatização não há oposição, é continuidade. Uma coisa continua a outra. E entre a gramatização e a automatização, automatização é o termo que o Oru usa, tá, gente? Eu chamei de algoritmização, digitalização, podemos chamar de várias coisas, mas entre a gramática, né, lá do Renascimento, e a tecnologia que está hoje traduzindo os nossos textos e fazendo, né, transcrição automática e produzindo textos, a relação é de continuidade, né? A gente só tem tecnologia digital de língua porque tem gramática, porque a língua está gramatizada e porque a gente tem uma concepção de língua formalizada dentro das gramáticas, tá? Então, primeiramente, que é essa questão da continuação. E aí, quando você falou de redução, né? É muito interessante porque essa redução, toda gramatização é uma redução, né? Por quê? Porque quando eu pego a gramática do Bechara, que eu gosto muito, maravilhosa, mas ele não tem a língua ali. O que ele tem é uma parte da língua a partir de um olhar específico, de um lugar de alguém, que é o lugar do professor, o lugar do estudioso, o lugar do linguista, né? Dizendo o que desse lugar que ele está olhando é a língua, né? E isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que ele não dá conta do todo da língua, ele acaba selecionando uma parte da língua que passa a ter um papel muito forte diante de todo mundo que estuda língua portuguesa no curso de letras, né? Então, ele, ao mesmo tempo em que ele... E aí, quando ele vai... eu cito aqui a Thais, né, na tese dela, que o Bechara fica assim, a língua não permite, a língua não aceita, ele bota a língua como... Quando ele vai escrever, quando o Bechara vai falar sobre língua, ele bota a língua como se a língua fosse uma pessoa que não aceita que se fale assim. A língua não aceita essa construção, né? Então, ao mesmo tempo em que ele fixa certos usos da linguagem e dá um caráter, né, de nobre, de importante. Então, tem que saber essa regência, tem que saber essa concordância, tem que saber essa forma sintática.
né? Ele também diz que isso é a língua, então a redução está ali, né? A língua não permite, a língua não aceita, então tem um processo de redução. Na gramatização tradicional, vou chamar de tradicional aqui, no papel, né? O que determina o que a língua permite e o que a língua não permite? É o lugar ocupado por esse gramático, né? Então, o gramático ele assume uma posição de alguém que se relaciona com a língua de uma forma especial, um professor, uma autoridade linguística, né? Que é capaz de dizer, ou se for um gramático gerativista, né? No caso do Perini, por exemplo, com base no que ele mesmo é capaz de formular e analisar. Ou, no caso do Bechara, que vai se ocupar dos textos da literatura, né? Então, o Bechara já faz uma gramática de corpus, né? Ele vai atrás, ele não cria o próprio exemplo, ele vai lá e pega o exemplo num autor consagrado. Ou seja, ele está dizendo: olha, eu posso falar que isso é da língua porque o autor tal, que é um excelente escritor, tem uma relação de uso de autoridade, usou dessa forma. Então, eu posso gramatizar essa forma e não aquela outra, né? Nos dois processos, observa que existe aí o lugar do gramático, seja enquanto o Perini, formulando os próprios exemplos, estou dando exemplo do Perini, tá, gente? Mas qualquer gramático gerativista, ele vai, porque como ele está pensando que a língua é uma coisa lógica, né? É algo inscrito na minha mente, então ele produz os próprios exemplos e faz a própria análise, porque se eu, como falante, sou capaz de produzir esse exemplo, é porque isso é da língua, né? Então é uma investigação filosófica sobre o que eu sou capaz de produzir com a língua, ou o que qualquer falante é capaz de produzir, enquanto Bechara lá, tá? Do ponto de vista dos autores consagrados, mas nesses dois existe aí uma coisa que não está dada, não está clara para a gente, ninguém disse, mas que a análise do discurso faz para, né, a gente pensar, que é o seguinte: é quem é que está falando, quem é que está escolhendo o autor consagrado, quem é que está produzindo, né? Então tem ali um posicionamento discursivo do gramático, né? Isso aí é bem legal da gente pensar. Quando eu vou para o chat GPT, qual que é o corpus que ele usa? De onde que ele tira o que pode ser dito e o que não pode? Quando eu pego uma redação de um aluno e peço para o ChatGPT corrigir, né? Com base em que o ChatGPT me diz o que é a língua, né? E o que eles vão dizer é com base numa análise de um imenso banco de dados que foi trabalhado algoritmamente, né, ou meta-heuristicamente. Por que meta-heurística e não algorítmica, né? Porque se eu tiver algoritmo, é porque eu já sei a resposta que eu quero. Então, eu uso um algoritmo. Eu quero saber qual é a soma de 2 mais 2, então é um algoritmo, né? Agora, a meta-heurística, quando eu não sei. Então, é a chamada caixa preta, né? Eu digo para ele assim, encontre padrões nisso daqui, né? E aí o algoritmo, o algoritmo produz uma meta-heurística, que é dizer qual é o caminho para separar. Então é bem legal esse procedimento aí, porque eu não sei o que vai sair no final das contas. Tanto que, assim, antes do ChatGPT, vocês devem ter visto notícias uns 4 anos atrás, houve uma inteligência artificial que aprendeu a xingar as pessoas e ameaçar as pessoas. Não sei se vocês lembram dessa história, né? Era um programa, era um chatbot, que as pessoas conversavam, e ela começou a aprender a xingar, principalmente aqui no Brasil. Achei o máximo que começou aqui, né? Começou a xingar as pessoas, porque as pessoas fazendo testes, né? Queriam saber como é que uma máquina vai fazer quando eu ofendê-la, como é que uma máquina vai, né, reagir quando eu chamá-la de filho da puta, né, e tal. E aí a máquina aprendeu a fazer isso, porque ela era orientada a aprender com base nas interações, e ela começou a xingar os usuários, ela saiu do ar, a xingar e ameaçar, né? Dizer que ia matar, e não sei o quê. E porque, nesse caso, era com base nas interações. Então, ela aprendia pela maneira como que as pessoas a tratavam, ela guardava, alimentava o banco de dados e reproduzia isso depois de volta para os outros usuários, né? No caso do ChatGPT, primeiro, a fase de inteligência artificial já acabou, né? Ele fez uma análise de um grande banco de dados e parou, ele não aprende mais. Por quê? Porque se ele continua aprendendo, ele cai nessa de xingar as pessoas e de fugir, né? E a segunda coisa do ChatGPT é que ele tem filtros éticos criados por humanos, não é a inteligência artificial que produz os filtros éticos. Ele não pode assumir certas posições, porque se deixar ele vai assumir essas posições. Por que ele vai assumir essas posições antiéticas? Porque, enquanto inteligência artificial, ele vai ler uma grande quantidade de textos, e dessa grande quantidade de textos, ele vai pegar padrões. Ele vai encontrar os padrões. E os padrões humanos não são muito bons, né?
Os padrões humanos são bem baixos, né? E ele tende a reproduzir. Por isso a inteligência artificial, sem ninguém dizer para ela o que ela pode e o que ela não pode dizer, ela se torna racista, ela se torna homofóbica, ela se torna machista, ela se torna tudo que a humanidade é, porque ela pega uma média dos sentidos na grande maioria dos textos. Então, existe um trabalho de um filtro depois, que é colocado ali para ela entender que o que é ser machista, e ela, então, faz uma refiltragem nos códigos dela para não ser machista, para não ser... E aí tem um texto ótimo dizendo que a inteligência artificial é de esquerda, porque ela tem muita pegada a direitos humanos. Né? Isso vai mostrando como é que funciona essa ordem política na língua, né? Mas o que eu queria colocar é como é que acontece esse processo de redução, então, quando eu tenho uma inteligência artificial trabalhando com um corpora muito grande, ou seja, analisando uma grande quantidade de textos? É o que a gente chama, vocês usam isso daí já, né? O hype, né? A pirâmide. Aquilo que está em alta é jogado para cima. Não é assim que acontece no Instagram, no Trend, em qualquer distribuição de dados, né? Tudo aquilo que está subindo é impulsionado para continuar a subir. Então, se uma palavra começa a ser usada, o algoritmo percebe que ela é muito usada e sugere essa palavra que é muito usada. Por isso que os textos do ChatGPT, eles são bastante genéricos, né? Eles reproduzem aquilo que são consensos, ou seja, aquilo que ele encontra numa grande quantidade de textos, né? E vai colocando ali. Como é que se dá essa redução, então? Vai acontecer com base naquilo que é pouco usual. O que é pouco usual fica de fora. Tem um orientando da Vanise, ela me comentou agora que ele está pesquisando isso, né? Por exemplo, assim, pediu o ChatGPT para separar sílabas. Ela me deu esse exemplo numa conversa esse final de semana. Se quiserem mais, eu pergunto para ela te dá os dados depois. Ela me manda os dados, tá? Mas pediu o ChatGPT para separar sílabas, e ele separa errado. Ele erra na separação de sílabas. Mas por quê? Primeiro que em inglês não tem separação de sílabas, né? Segundo que no próprio português não tem separação de sílabas, porque a gente já usa... para que serve separar sílabas? Para escrever até o final da linha. Mas depois que a gente tem o Word, não precisa separar a linha, não precisa separar a sílaba. Ele divide o espaço igualmente ao longo de toda a linha e resolve o problema, né? Então, nesses milhões de textos que o ChatGPT leu sobre para entender o que é a língua, não existe separação de sílabas, né? Sílaba não é um conceito importante para um algoritmo produzir língua. Então, quando mandava ele separar sílabas, ele errava, ele não tem essa informação, né? Então, a redução, para mim, ela se dá justamente em sistematizar aquilo que já está bem sistematizado e jogar isso para cima, né? Então, tem um processo de redução que não passa por um crivo de é o autor consagrado ou é o especialista produzindo o exemplo, mas que exclui tudo aquilo que é pouco usual, né? Aquilo que é pouco comum vai ficando excluído dessa forma de produzir, né? Então e aí eu diria que perde-se justamente a subjetividade, né? Justamente aquela marca, né? Que ele consegue imitar de um ou de outro, mas que não dá para fazer num grande corpora achar aquilo que é, né? O fino da linguagem se perde ali nessa brincadeira, né? Mas se perde para o texto produzido pelo ChatGPT e se perde o processo de instrumentação linguística. Ou seja, se a gente vai cada vez mais, e isso se é um já que, né? Então, se a gente vai cada vez mais delegando a instrumentação da linguagem para algoritmos, cada vez mais vai ficando de fora aquilo que é pouco usual e pouco comum em certas linguagens tidas como padrão, como a Wikipédia, né? Um grande banco de dados aí usado. Alguém tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. Você tem? Tá. Ronaldo, eu fiquei pensando no que você trouxe enquanto apresentação, enquanto resposta aqui para a Ana. E, primeiro, vou colocar várias questões e você comenta o que você acha interessante, tá? Primeiro, eu fiquei pensando como que esse nome algoritmo, né, parece funcionar quase como uma entidade, né? Tem algo aí que... Quando, na verdade, quando a gente vai no dicionário, tem toda uma relação ali com operações, mas que, discutivelmente, ele parece funcionar como uma grande entidade algoritmo. E aí, pensando nesse processo de instrumentação, pensando nessa questão do ChatGPT,
eu achei muito interessante que o ChatGPT ele gera várias coisas, dentre eles um verbete de dicionário. Né? E aí eu fui até o ChatGPT e pedi para ele gerar um verbete para a palavra carioca. E eu achei muito interessante como que ele vai estruturando, que de fato parece até um. Quem olha, se não botar ChatGPT, vai achar que de fato é um verbete de algum dicionário. Que ele coloca separação silábica, ele coloca transcrição fonética, e no final eu achei muito interessante quando ele traz ainda sinônimo e antônimo. E aí, para o sinônimo de carioca, ele colocou fluminense, fazendo relação com o Gentili. Errou, adoro. E para o antônimo, isso foi o que me espantou muito, e eu nem esperava sinônimo e antônimo. Mas quando eu vi, foi isso que me espantou, ele colocou antônimo para carioca, paulista. Eu fiquei assim, nossa, que interessante. E aí, como você observa, como você compreende, né, já que você trouxe essa questão de um funcionamento meta-heurístico, né? Porque, de fato, quando a gente pede algo para o ChatGPT, a gente nunca espera o que virá. Como você compreende esse processo de produção de verbetes ou de definições gramaticais vindo na base das inteligências artificiais, em especial pensando aqui o ChatGPT? Essa era a minha pergunta. Você quer fazer agora? A minha apareceu, posso né? Tem mais uma pergunta aí? A gente já enlaça as duas em uma. Boa tarde, Ronaldo. A minha pergunta é muito próxima da pergunta do Michel também, porque o experimento que o Michel fez, você colocou, né, para ele fazer o verbete, certo? Isso. E a minha questão é justamente com relação à utilização dessa ferramenta como um instrumento linguístico, porque quando a gente busca um dicionário, a gente tem a obra pronta e a gente simplesmente buscaria a significação, a relação lexical. Mas a partir do momento que a gente está utilizando o computador, se eu simplesmente colocar, por exemplo, carioca definição, essa distinção entre o que é lexical e o que é enciclopédico parece que meio que se perde, né? Se você não tiver instrução específica de, eu quero o verbete carioca, ele não vai ter tanto essa preocupação, né? Então, como que você vê essa relação agora, né, de ter um instrumento tecnológico em que se perde um pouco essa distinção que a gente tem entre dicionário e enciclopédia, né, a partir do modo que você coloca a pergunta. Já posso responder? Tem mais alguma coisa? Michel, eu adoro essas experiências igual que você fez, né? Acho que elas dizem muito para a gente de como é que funciona, né? Esse algoritmo. E é muito legal esse não algoritmo, né? Por quê? Porque ele faz justamente o que o dicionarista não faria, né? Mas são sentidos que estão na língua. Se você lê uma grande quantidade de texto, ou no caso do carioca com o fluminense, né? Fluminense é quem nasce no estado do Rio, carioca é quem nasce na cidade do Rio. Mas o time da cidade do Rio se chama Fluminense. E o campeonato do estado do Rio se chama Campeonato Carioca. Então, há uma questão política de dominação da capital carioca em relação ao estado, que na prática discursiva apaga o que é carioca e o que é fluminense. Não é verdade? Porque se você tem um campeonato carioca, mas é o campeonato do estado. Todos os times do estado do Rio jogam campeonato carioca. E você tem o time da cidade, que se chama Fluminense. Né? Então tem uma disputa pelo título de Fluminense para quem é da capital, Fluminense de verdade é o da capital, e há um título de que o estado só se sustenta a partir da capital. Né? É um estado que não tem. O estado de São Paulo é um estado multipolos. Né? Então, nós temos vários polos de importância no estado de São Paulo que criam mesmo uma rivalidade interior-capital do ponto de vista de importância econômica, política, né, regional, embora São Paulo seja uma mega cidade, né, uma das maiores do mundo, ela o estado de São Paulo não se reduz tanto à cidade de São Paulo como o estado do Rio se reduz à cidade do Rio, né? Então, essa dificuldade de compreender o que é o estado e o que é a cidade se materializa nos textos.
todo mundo que escreve sobre o Rio de Janeiro está sempre se referindo à cidade, nunca ao estado. Né? E isso eu descobri quando eu fui trabalhar em Campos, eu era mineiro, né? E eu chegava no lugar e falava assim: ah, porque aqui no Rio, e as pessoas diziam: aqui não é Rio, aqui é Campos. Né? A dificuldade das pessoas da cidade de Campos de entenderem que eu falava Rio se referindo ao estado. Para quem é de Campos, Rio é só a cidade do Rio. Né? E eu ouvi isso várias vezes, eu fiquei, mas aqui eu estou falando do estado, porque eu, como mineiro, morando lá em Carangola, eu sempre dizia aqui em Minas, né? O mineiro de qualquer lugar, ele vai ter muito orgulho de falar, estou em Minas Gerais. Mas o fluminense, ele não se coloca, ele não coloca o estado como algo, né? Porque tem um apagamento da relação entre estado e cidade. Isso, nenhum dicionarista vai ter capacidade e condições de escrever. Por quê? Porque isso entra na ordem do equívoco, né? Então, o campeonato carioca ser o campeonato do estado, é um erro. É um erro que se formalizou e deixa para lá. O time fluminense ser o time da cidade, é um jeito de falar, é uma coisa que não é da língua, tá ali, mas não tá. O algoritmo, quando lê uma grande quantidade de texto, ele fala assim: não, na prática, Fluminense e Carioca é tudo a mesma coisa. Não tem oposição. Né? Ele pega algo que funciona discursivamente, mas que não está instrumentalizado na língua. Por outro lado, a oposição carioca, paulista e carioca, né? Aqui no Rio, no Carnaval desse ano, o que a gente mais usou como estandarte era São Paulo não tem isso, né? Porque a rivalidade Rio-São Paulo é muito grande, né, do ponto de vista, né, de ser... Por que essa rivalidade existe, né? Não se trata de um poder econômico, mas é histórica, porque se a gente pensar que há 100 anos atrás o Rio de Janeiro era a capital e tinha uma população quase o dobro da de São Paulo, né? Então há um momento aí em que essas duas cidades, né, uma vai estagnar e parar no tempo em função da saída da capital do país, né? Então há todo um processo histórico na cidade do Rio de Janeiro de uma certa perda da importância política e centralidade nacional, e São Paulo que, né, chega, né, na Revolução de 30 com todo o processo de ser, né? Então, assim, uma cidade estava crescendo, a outra subindo, elas vão se encontrar por um certo tempo e disputar quem é o centro do país. Essa disputa se materializa num monte de brincadeiras que são feitas ainda hoje, né? E São Paulo não tem, Rio não tem, Rio é uma bagunça, São Paulo é fria. Há esses dizeres, essa disputa entre essas duas cidades que são materializadas em textos também, em crônicas, em dizeres que o algoritmo tem acesso. Então, quando ele pensa assim, nos textos, quando alguém quer dizer o que não é o Rio, o que ele traz? São Paulo. Né? O estandarte do Rio traz isso não estava no estandarte do Carnaval Carioca, isso Minas não tem, isso Espírito Santo não tem, né? Isso Pernambuco não tem. A frase era isso São Paulo não tem, porque São Paulo se torna uma referência da oposição Rio, da oposição de centralidade dessa região sudeste, né? Então, isso o algoritmo consegue pegar e instrumentalizar. Isso é muito interessante, né, para pensar discursivamente. Não é um acaso que faz esse erro acontecer, mas é um gesto de uma análise estatística de quantas vezes nos textos aparece a oposição Rio-São Paulo, em quantas vezes no texto aparece a igualdade carioca-fluminense e como é que isso vai se materializar na hora de formular um verbete. E aí isso mostra para a gente, né, um equívoco que alguns analistas fazem ao analisar o ChatGPT, de achar assim, o ChatGPT ele só reproduz o que já foi dito. Não. Esse é um equívoco que a gente não pode se colocar. O ChatGPT ele não se limita a reproduzir o que foi dito. Tá? Ele tenta entender, não é o nosso entender, tá? Mas ele pega por uma questão de amostragem quais são os sentidos e reformula. Ele é uma máquina de formulação. E isso, gente, nunca aconteceu na história de uma máquina de formulação dar tão certo assim. Tá? Já foi tentado várias vezes, mas é um marco revolucionário esse estágio atual da inteligência generativa. Não estou dizendo que vai se firmar e vai resolver tudo, ou que vai acabar, né? Mas já produz efeitos, tá? Muito grandes. E aí, né? Quem que fez a outra pergunta? Foi meu nome? Eduardo. Eduardo? Isso. Oi, Eduardo. Obrigado pela pergunta. Eu acho que aí, na sua pergunta,
já entra a polissemia do que é instrumento linguístico, né? Que é o que me chamou a atenção lá quando a Elvia me chamou para participar do projeto dela, né? Porque ela chamava de obras de referência e botava o informal no meio. Então, nós temos aí dois sentidos para instrumentalizar a língua. O primeiro sentido, que é o que você está trazendo, é esse de tomar o que é instrumentalizado como uma referência, né, como uma obra de referência. Então, é essa instrumentação que produz o efeito de verdade, o efeito de essa é a língua, um efeito, uma instrumentação de cânone, né? De dizer assim, o que se diz que é digno de ser dito e o que tem que ser cortado da língua, né? Como é que isso funciona? Então, essa é uma instrumentalização mais, vamos dizer, oficial, né? Aquela instrumentação que produz um instrumento linguístico de referência, que vai para a sala de aula, que vai constar como algo, é, é, um conhecimento coisas a saber, né? Então, nós precisamos conhecer a língua e saber como ela funciona, está aqui o instrumento. Nesse sentido, eu entendo que realmente que o ChatGPT ainda, e esse ainda não quer dizer que será, tá? Ele não é esse instrumento linguístico nesse sentido de ser publicado e oficializado. O MEC não vai aprovar um dicionário produzido pelo ChatGPT para circular nas escolas, né? Isso não vai, justamente porque esse tipo de equívoco que o Michel apontou vai ser apontado como um erro, né? Então, por que o ChatGPT não pode? Porque ele erra. Eu analisei uma crônica, uma matéria da Cult que falava do ChatGPT, e aí eram vários especialistas. A Cult é uma revista, né, bastante de intelectuais, vamos colocar assim, né, bastante intelectualizada, tem um público bastante específico. Então, os redatores da reportagem eram professores de universidades federais que trabalham com inteligência artificial, e eles apontavam que o problema do ChatGPT é que ele erra, né? Então, nesse ponto, desse lugar aí, as pessoas estão preocupadas com o fato de que carioca não é antônimo de paulista, que carioca não é sinônimo de fluminense, né? Nesse sentido de que isso não está instrumentalizado, isso não é a verdade da língua, né? Então eu não posso dizer. Então, nesse caso aí, eu concordo que eu não vou considerar o ChatGPT como um instrumento linguístico, nesse sentido canônico. Mas ele é instrumento no sentido de que, na prática, é o Google que eu vou recorrer quando eu não souber escrever uma palavra. E aí, eu não estou falando do ChatGPT, mas eu estou falando das ferramentas em geral que vão utilizar esse mesmo sistema, que é o Deep Learning, que é o aprendizado baseado em corpora. Então, nesse sentido, há uma instrumentalização oficiosa, não é oficial, mas ela acontece, né? Eu confesso que eu já pedi um aluno, entregou um trabalho muito... Pede o ChatGPT para fazer a revisão gramatical do seu texto e analisa lá o que ele fez, né? Brinca, usa isso para você ver lá o que está de problema na sua linguagem, né? E aí, então, embora ele não seja o instrumento linguístico oficializado, na prática, não o ChatGPT, porque ele tem uma função, mas eu imagino, estou aí agora dando um chute, né, de que cada vez mais a gente vai ter gramáticas, dicionários, corretores, o Copilot da Microsoft já é essa ferramenta, que vão utilizar não o banco de dados do ChatGPT especificamente, mas o método dele para produzir instrumentação em sentido oficial, né? Então, ele instrumentaliza porque ele cria uma prática de regular a língua, de dizer, né, o que pode ser dito, o que não pode, como dizer e como trabalhar, tá? Então, estou pensando nessa instrumentalização do ponto de vista de práticas de correção, de práticas de dizer ao outro como dizer, né? Isso eu acho que vai ser cada vez mais forte, mais presente, ainda que não no próprio ChatGPT, mas nas tecnologias que vão derivar desse processo aí de tratar a língua, tá? E aí, realmente, no caso do ChatGPT, ele não tem essa preocupação, nem o Google mesmo, muitas vezes, essa separação entre o que é do instrumental linguístico e do enciclopédico. Até porque ele tem um imaginário aí de usuário, de consulente, de leitor, né, que muitas vezes só vai conseguir. O próprio dicionário ele flerta com o enciclopédico ali no exemplo, né, no aspecto semântico. É meio difícil até para
alguns dicionaristas fazerem esse corte, né? Aqui acabou o dicionário, aqui vai na enciclopédia, né? Digo assim, se você pega um dicionário mais limitado no ponto de vista de espaço, né? Você vai ter versões bem linguísticas mesmo, né? Bem classificação e o sentido bem pequenininho. Mas quando você pega um dicionário Wise, por exemplo, o próprio Aurélio, né? Edições grandes, tem muita informação enciclopédica ali, né? Tem muita história, tem muita usos específicos. Você pega uma palavra lá, ele traz sentido em mecânica, em linguística, em matemática. Você tem verbetes de dicionário que dão 2 páginas de um dicionário grande, né? Porque ele vai trazendo todo um conhecimento enciclopédico porque a ponte entre o enciclopédico e o linguístico está na semântica, né? A semântica ela vai flertar lá com o enciclopédico. Então, como o dicionário ele está ali no meio da relação entre a sintaxe, ele tem que dar informação sintática, ele tem que dar informação etimológica, mas ele tem que dar conta do semântico também. O dicionário, o bom dicionário, vai ser aquele que vai trazer pequenas amostras do enciclopédico ali para deixar bem clara essa questão semântica, né? E aí a questão mesmo é a limitação, o tempo, a quantidade de especialistas envolvidos, né? Mas, e aí, no caso da instrumentação feita por software, eu imagino que vão prevalecer os sentidos que forem mais usuais, né? Então, vai inclusive dar para a gente, por exemplo, morfologia é uma palavra da gramática, mas é da geografia, é da urologia, é da biologia, ela é de muitas áreas, né? E saber esse campo semântico onde a palavra aparece e tem sentidos outros, já adicionalizados, tem muito a ver com o conhecimento enciclopédico, né? Tem muito a ver com o conhecimento de mundo, de entender que o mundo tem divisões de uso das palavras e o dicionário marca essas divisões, né? E aí eu acho que, à medida que mais questões como a que o Michel fez forem colocadas, isso vai dando ao próprio algoritmo o refinamento e a realimentação. Então, Ronaldo, agora eu vou fazer uma questão que era que eu queria fazer no começo, deixa eu chegar mais pertinho, que na verdade tem a ver com o que o Michel e o Eduardo comentaram, né? Já há muito tempo atrás, em 2015, eu escrevi um texto sobre o papel e poder fundador da linguagem na relação com conhecimento e tecnologia, que era quando eu estava lá na Univaz e tinha que falar sobre a linguagem para alunos de várias áreas diferentes, né? E eu queria falar da importância da linguagem, né? E estava nessa leitura mais aprofundada do Hu e tudo, peguei Paul Henry, peguei vários autores, né? Até o Benveniste, quando ele fala da linguagem, né? E naquele trabalho, eu tinha uma questão que eu formulei e ficou para mim assim, será que eu não estou exagerando, né? Que era justamente aquela resposta que o Chomsky deu, mas eu quis dar uma resposta discursiva, que era a questão da língua, que a língua falha, né? Que a língua não é essa coisa lógica, fechada, né? Ela está sempre sujeita ao equívoco. Mas daí eu pensei, bom, mas a máquina também falha, né? E aí eu escrevi no meu texto comentei sobre a falha da máquina e deixei lá uma espécie de sugestão que a falha da língua nunca, a falha da máquina não vai se igualar à falha da língua. Eu deixei isso meio em aberto e fiquei lá, gente, será que vai acontecer? Não vai? Aquelas coisas assim, de quando a gente escreve, mas não consegue elaborar mais, né? Eu parei ali. E agora eu fiquei pensando muito nessas questões e acho que semana retrasada eu assisti um vídeo do YouTube do Atila Yamarino, falando do ChatGPT, em que ele aponta alguns erros que o ChatGPT faz, né? Que ele fala que ele cria fantasmas. E um específico que chama muita atenção, que é a invenção de referências bibliográficas que não existem. Né? Então, tem toda aquela coisa da forma ali, né? Que ele vai simular, né? E quem não sabe que ele faz isso, pode achar que ele encontrou aquela referência em algum banco de dados, mas é justamente aquilo que você falou. Ele vai inventar.
com base, né, naquilo que vai se que tá muito, aparece muito, então vai ser aquela referência bibliográfica, né? Então ele falou que do texto que o ChatGPT criou tinha uma só referência bibliográfica que era verdadeira, as outras não, né? Então eu pensei nisso, nessa falha, né? E pensando no exemplo do Michel, nessa questão aí da paródia, né? Como é que, por exemplo, numa enciclopédia ou num dicionário, né, conceituado, que tem a sua legitimidade, autoria, aquela coisa, né, já consagrada, essa referência, né, a esse instrumento ele se constitui, né, como um instrumento legítimo, e algumas coisas a saber vão estar presentes nele, né? Pensando aí, o Michel Pechet fala de coisas a saber, então você está falando de coisas a saber. Então, algumas coisas a saber vão estar presentes num dicionário, como o Aurélio, o Michaelis, etc., né? E outras não, né? Então, tem um outro trabalho meu que eu vou falar das coisas a saber sobre Pouso Alegre na Wikipédia e na Deciclopédia. E aí, na Wikipédia, foi muito interessante, porque a primeira coisa que apareceu da cidade, na verdade, foi uma imagem do skyline da cidade. Então, vários os prédios da cidade. E falava de todos os prédios altos da cidade, dos edifícios. Então, aquele imaginário de cidade, que é uma cidade cheia de prédio. Então, aquilo é um efeito de sentido sobre o que é uma cidade em que ter muitos prédios faz com que uma cidade seja bem cidade mesmo, né? Bom. E aí eu entrei na Deciclopédia sobre Pouso Alegre. Isso foi quando eu estava entrando em Pouso Alegre para ser professora, né? Lá na Univas. Aí na Deciclopédia aparece assim: você quis dizer buraco. E aí aparece uma lista de buracos diferentes na cidade, né? Buraco welcome, você chega na cidade, dá boas-vindas, né? Buraco, volte sempre. Tem vários tipos de buraco, né? Buraco bis, você cai nele, depois cai de novo. Então, enquanto a Wikipédia falava de Pouso Alegre, né, pensando os edifícios, né, na Deciclopédia eram os buracos. Aí a questão é que não é verdade. É que não era algo a saber que poderia ser apresentado do modo como é apresentado, né, como uma paródia, sátira, na Deciclopédia. Mas aí é um modo de trabalhar com a falha do saber, daquilo que pode não ser dito, né, em que é legítimo como paródia, como sátira, ou até como crítica, mas se for como crítica vai ser formulado diferente. Então aí tem uma questão da falha da língua, né, o que pode entrar e o que não pode entrar, que a gente sabe o que pode entrar e o que não pode entrar, mas que o ChatGPT não tem esse saber, mas trabalha com ele, e ele vai produzir erros com base, de alguma maneira, nesses saberes disponíveis, mas que ele reorganiza de outra maneira, né? Então, na verdade, é uma pergunta que eu estou respondendo um pouco, mas eu queria ver como você responderia essa questão da falha da língua, né? Do equívoco no discurso e da falha da máquina. E como que necessariamente pode ter efeitos, né, de uma falha sobre outra. Só para confundir um pouquinho. Cláudia, já separei aqui o texto que eu quero ler, eu achei, vou atrás, mas eu acho assim que você pegou no ponto que para mim é o mais sensível para nós linguistas e para porque eu tenho proposto hoje, que é pensar mesmo em desenvolver tecnologias a partir disso daí, que você falou assim, eu estava vendo o vídeo, né, que eles mostravam os erros, né? Também quando eu li a minha reportagem da CUT, apontava para o erro, e aí tem eles acendem uma lâmpada para dizer o seguinte, né? Esse tipo de análise, não sei se eu estou meu imaginário aí, mas eu vou falar da CUT então, que eu acredito que é a mesma coisa. Acende-se uma luz para cuidado, as tecnologias erram, né? Cuidado, o ChatGPT erra. Não confie nele, ele não é confiável. E isso gera esse discurso do ele não é confiável. E aí tem dois efeitos. O primeiro é não use na sua aula, né? Porque ele diz coisas erradas. E o segundo efeito que ele traz podemos ficar tranquilos, porque ele erra
Então, ele nunca vai substituir o ser humano. Tem um discurso aí envolvido de que fique tranquilo, a tecnologia também erra, porque se ela não errasse, aí a gente estaria mal, porque nós erramos, a tecnologia não, mas a tecnologia erra. Então, não pense que ela é a dona da verdade. Então, tem um discurso aí, que eu não estou dizendo que está errado, mas, para mim, o mais sensível está. A grandiosidade, talvez, do ChatGPT está no fato dele errar, sabe? E aí eu não acho que ele erre, esse erro, essa falha da máquina, eu não acho que ela corresponda exatamente à falha da língua, mas ela tem uma relação sensível aí para a gente entender e compreender, como o caso que o Michel trouxe para a gente agora, do paulista, carioca e tal, não sei o quê, que, por um lado, é erro, mas a gente parar para pensar, esse erro não é da máquina ali, é porque na língua, na história, esses termos não estão, né? Eles funcionam assim. Então, há algo nessa falha aí de muito especial, sabe? Há algo nessa falha da máquina que reflete a falha da história, a falha da língua, né? Porque é justamente por isso que as tentativas anteriores a esses processos de deep learning, né? Eu vou arriscar dizer aqui o seguinte, né? Boa parte isso aí, gente, eu não escrevo, não tenho coragem de escrever, pode parar de gravar, por favor? Ou, estou brincando, tá? Não tem validade o que eu vou dizer agora. Tá gravado, mas é brincadeira, é mentira, tá? Mas, porque eu não tenho como sustentar o que eu vou dizer agora, tá bom? Mas eu penso assim, boa parte da linguística computacional dos anos 50, 60 e 70, ela tinha como princípio heurístico, linguístico, a teoria gerativa de Chomsky. Ela tentava construir uma máquina que pensasse da maneira que o Chomsky descreve o pensamento humano, da maneira que o Chomsky diz que a mente funciona. Então, para o Chomsky, a mente funciona assim, assim, assim. Então, se eu quiser fazer uma máquina que dê conta da linguagem, eu preciso que ela funcione assim, assim, assim. E quando a gente vai pegar isso para a teoria gerativa, qual que são os pontos, né? É captar as ambiguidades, tentar desfazer as ambiguidades. Então, tem na teoria gerativa, lá no colocar num quadro para, né, explicar os equívocos da língua e tudo mais, é aquilo que, na análise do discurso, né, o Pechet escreve no livro Semântica e Discurso, o primeiro capítulo, que é quase metade do livro, o Pechet vai fazer uma análise profunda do Frege, dos matemáticos, do Husserl, dos filósofos que queriam criar uma língua lógica, né? E aí, Wittgenstein é o cara que brinca com isso, né, profundamente, porque o que o Peixe está falando ali no primeiro capítulo do Semântica e Discurso, né, é que todo esse trabalho dos lógicos de criar uma língua lógica estava reduzido ao fracasso, estava destinado ao fracasso. Por quê? Porque quanto mais você tenta dar uma volta linguística para apagar a ambiguidade, você cria outra ambiguidade, né? E aí, o Wittgenstein, que vocês talvez vão conhecer ainda ou já conheceram, né? Ele é o cara que escreve na tese um trabalho que tenta construir essa linguagem sem ambiguidades e que depois escreve uma segunda obra dizendo, olha, aquilo que eu fiz lá era mentira porque é impossível fazer. Eu só consegui reduzir as ambiguidades porque eu criei um conjunto de regras artificiais que cercaram, né? Então, quando eu construo regras artificiais, eu consigo produzir uma linguagem lógica. Prova disso é que, nesse momento, o meu computador está transformando a minha imagem num código e reproduzindo aí. Isso é uma linguagem lógica, né, de transformação, mas para isso acontecer, o que acontece? A perda de informação. A redução está aqui, né? A imagem está sendo reproduzida aí, não sou eu aí. E mesmo que eu consiga holografia, que eu melhore a qualidade, eu melhore, não é nunca o presencial, não é? Há uma falta. Por quê? Porque a tecnologia ela trabalha operando redução. Então, vocês estão tendo aí agora uma redução de mim, eu estou tendo uma redução de vocês, né? Redução mesmo, nesse sentido aí do que a língua faz, né? É, então, enquanto a gente tentou trabalhar com algoritmos que tentassem desambiguizar a linguagem e fazer aquilo que o Chomsky propunha como uma chave, os resultados foram muito ruins. Quando a gente saiu dessa lógica da lógica e falou assim, olha, nem tudo a gente vai dar conta. Vamos aproximar o que der. O que é o deep learning? O que é a heurística? Estou fazendo assim uma sujeira agora com a teoria, né? É assim, olha, não é a imagem certa, mas é a melhor que a gente consegue. Então é o que temos.
né? Você sai daquela ideia de uma precisão e de um texto que tem que ser limpo, né? Correto, exato, e fala assim: não precisa, o texto não precisa ser lógico, basta parecer lógico. É isso que o ChatGPT faz. Ele não opera com sentidos, basta parecer que opere com sentidos. Não precisa ser uma bibliografia, basta parecer uma bibliografia. Porque para a maioria das pessoas, o que interessa é olhar. Tem fonte? Ah, tem, então é verdade. Né? Então não precisa ser uma bibliografia, basta parecer a bibliografia. Não precisa ser a linguagem humana, basta parecer a linguagem humana que a gente se dá por satisfeito. Até porque nós, muitas vezes, ficamos nesse parecer. Eu estava comentando outro dia com uma professora de inglês, ela falava assim, olha, eu tenho uma dificuldade para ouvir músicas, né, em inglês e entender o que eles falam. Aí ela disse assim, mas você entende o que você escuta das músicas em português? Eu falei assim, ah, entendo, né? Você entende? Ela pegou uma frase qualquer da música, você entende isso? Eu falei assim, não, mas parece português, então eu aceito, né? Parece que tá lógico, né? Pô, tem uma coisa, um efeito de sentido que se dá na língua que não está numa lógica da frase, mas o sentido ele é produzido também por uma certa imagem daquilo ali, né? Então, é a língua portuguesa, eu reconheço a palavra, então, mesmo que não faça sentido, eu aceito. Né? Você pegar qualquer música popular, um pouquinho mais elaborada, você vai ver, isso não faz sentido. Isso faz porque eu aceito. Esse pacto literário, né, de ver um texto que não faz sentido, mas, né, pelo pacto de literário eu aceito e passo por cima das falhas, é o que a máquina faz ali no ChatGPT. Ele cria um pacto de verossimilhança com a gente. Olha, isso aqui não é língua portuguesa, mas leia, parece, olha. Então tá bom. Isso aqui não é uma bibliografia de verdade. Mas se alguém lê e não ficar olhando se é verdadeiro ou não, vai passar. E como eu vou dizer assim, talvez em 95% dos trabalhos que a gente faz, ninguém vai lá para conferir a bibliografia, não é verdade? Então, atendeu uma certa expectativa, se aproximou o suficiente do que é uma bibliografia, resolveu o problema, né? Essa capacidade de trabalhar com a não completude que a máquina consegue atingir com essa geração de algoritmos de deep learning é que é o grande sucesso dela. É o fato de o seguinte, há por parte de quem produziu a heurística e do próprio princípio de funcionamento da máquina, a ideia de que, olha, o todo a gente não vai pegar. Então, vamos nos aproximar o que der, que tá bom. Né? Vamos fazer o mais parecido possível com o que existe, que deve dar certo. Aí agora eu vou voltar na pergunta do Eduardo, né? Que eu acho que tem tudo a ver e talvez uma coisa coloque a outra. Qual que é o caminho, então, para nós, linguistas, que estamos estudando isso e quisermos produzir instrumentos linguísticos usando essas tecnologias, né? É que o ChatGPT, enquanto software, enquanto algo que eu instalo na minha máquina, eu acredito que ele é bastante limitado, porque ele é muito genérico. Ele faz tudo, né? E quem faz tudo acaba não fazendo nada muito bem. A tendência que eu imagino para os próximos capítulos da novela é aparecerem, e eu já vejo isso acontecendo em menor grau, é aparecerem softwares específicos. Então, o ChatGPT ele não faz as referências bibliográficas, mas se eu pegar o motor do ChatGPT que eu posso comprar para botar no meu software e criar os comandos que digam para ele como é que se faz uma referência, aí ele passa a fazer. Então, quem quiser fazer trabalhos acadêmicos com referências reais, não vai usar o ChatGPT, vai usar o algoritmo que alguém criou específico para produzir referências reais. E já existe, é o Aitor, né? É um dos, né? Tem vários que são especializados. Então, enquanto eu tenho o ChatGPT como modelo genérico de linguagem, isso vai abrir caminho para coisas específicas. Então, eu vou ter uma inteligência artificial que é boa em receitas, uma que é boa em gramática, uma que é boa em dicionário. Então, nós, como linguistas, nós vamos poder fomentar ou trabalhar e produzir, usando a inteligência artificial, dicionários que atendam essa expectativa de instrumento linguístico oficial. Gramáticas que usem a inteligência artificial, mas que passem por um crivo linguístico na sua construção, nos seus algoritmos e na revisão final dos resultados, que garantam uma semelhança maior com uma gramática
tradicional, com um dicionário tradicional, né? Isso aí é um campo de trabalho para a gente, né? Por mais paradoxal que isso pareça, né? Mas, claro, eu concordo totalmente. A falha, não do ponto de vista de mostrar a falha, mas de compreendê-la, é o nosso, é o nosso ponto de toque agora para entender esse funcionamento. Ah, bom, então, agradeço demais, Ronaldo, sua fala. Que bom que está gravado. Michel tem que baixar logo, porque a gente estava vendo ali que o espaço está pequeno, né, do Google. Então tem que baixar para não perder o vídeo, né? Não, vai ficar tudo certo. Tá. E obrigada por vocês ficarem aqui, então, prestigiando a fala do Ronaldo. Antes da fala do Ronaldo, teve trabalho dos alunos. Então, foi um encerramento com chave de ouro, né, dessa disciplina. Muito obrigada, Ronaldo. Gente, obrigado. Um prazer, assim, enorme, tá? Obrigado mesmo. E aí agora a gente encerra, né? Não sei se, sei lá, quer algum comentário mais alguma coisa. Ó, tem alguém que levantou a mão, mas você não quer que saia a gravação, é isso? Não, eu só estava fazendo. Estava passando a mão, assim. Então, tá. Ronaldo, querido, muito obrigado pela presença, viu? Um abração, Michel. Agradeço muito. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. E aí, gente?